Podcast Movendo-se, com Éder Monteiro. Muito bem, muito bem. E tá entrando no ar mais um episódio do podcast Movendo-se. Esse é o 13º episódio. Tá ficando grande, hein? Estão deixando a gente crescer, estão deixando o podcast Movendo-se crescer. E que bom que tá atingindo cada vez mais pessoas, a audiência aumentando pra caramba e impactando positivamente muita gente. Esse é o objetivo, esse é o propósito. Não deixa de seguir o Instagram do podcast Movendo-se, @Movendo-se, um Instagram que, na medida do possível, eu tenho colocado algumas coisas de bastidores por lá. E se você quer contribuir com algum tipo de tema, indicar alguma pessoa para um bate-papo, manda e-mail para eder.monteiro@movendose.com. Fechado? E vamos falar sobre esse podcast de hoje. Esse podcast de hoje é um podcast diferente. A gente vai sair um pouco do mundo corporativo, do mundo do empreendedorismo e vamos entrar no mundo das artes. Isso mesmo, o nosso convidado de hoje é um cara que tem anos de experiência, uma trajetória riquíssima dentro do universo das artes. E a gente vai falar sobre uma carreira muito popular, mas pouco conhecida nos bastidores, que é a carreira de atriz, de ator. A gente vai descobrir como tem similaridades com o mundo corporativo, com o mundo do empreendedorismo, porque no fim das contas são pessoas trabalhando. Então vocês vão conseguir perceber aí algumas similaridades, algumas coisas em comum, e vai ser interessante também conhecer a história desse nosso convidado, que tem muita coisa para dividir e compartilhar. Vamos nessa então, aumenta o som aí, bora ouvir. Muito bem, nesse episódio do podcast Movendo-se, eu tô fazendo um bate-papo diferente. Por enquanto a gente tem tido episódios e convidados do mundo corporativo ou de pessoas que empreenderam, saíram de suas empresas para empreender. E eu tenho um convidado hoje que é o Marcos Montenegro. Marcos, obrigado por aceitar o convite. A tua história é incrível, por isso fiz questão de te convidar para a gente conversar aqui. Tá dando um furo de reportagem, né? Antes do livro. Antes do livro. E o Marcos vai contar um pouco sobre a carreira de ator, né, que é uma carreira que a gente vê sempre na telinha, mas não sabe exatamente como é que funciona o processo por trás e toda a construção que existe nas carreiras de vários atores que a gente tem aqui no Brasil e pelo mundo, enfim. Mas antes, Marcos, queria que você contasse um pouco a tua trajetória e se apresentasse para quem está ouvindo a gente. Então, prazer a todos. Meu nome é Marcos Montenegro, sou empresário, tenho 50 anos, sou dono da Montenegro Talents, uma empresa que busca agenciamento artístico de atores, autores, diretores e desenvolvimento de conteúdo para o entretenimento. A minha história começa em 1987. Já tem um tempinho. Vou fazer quase 35 anos de carreira. Numa produtora de vídeo chamada Multivídeo. Na verdade, no fundo eu queria ser médico. E eu fiz vestibular para medicina. Você tentou então fazer medicina. Com 16 anos, eu era muito bom aluno. Mas eu passei pela Universidade de Vassouras e aquilo foi um baque para mim porque eu esperava passar para uma federal. No dia da prova do vestibular, eu nunca mais esqueci. Eu dei uma amarelada em 2 matérias, matemática e física. Nunca fui muito bom nisso. E isso me prejudicou e eu não fiz pontuação suficiente para as universidades que eu queria. Passei para Vassouras, mas eu desisti. Quando eu resolvi... E você morava no Rio nessa época? Morava no Rio de Janeiro. E aí, como eu gostava muito das artes, porque fui introduzido aos 11 anos de idade pelo meu irmão, é o grande responsável por tudo isso, porque ele que me levou para ver Piaf, Henriette Morrino e Natália Tia Me Ensina a Me Viver, Memória dos Sargentos de Milícia, e aí vem o Dilúvio. E eu com 11, 12, 13 anos, tendo aquela formação que foi me proporcionada, eu fiquei muito maravilhado. E aí, realmente, eu caí de cabeça no universo das artes. Então, quando eu entrei nessa produtora, por que eu entrei nessa produtora? Porque eu resolvi estagiar logo no meu primeiro semestre da faculdade, que é a primeira coisa, inclusive, que eu falo nas minhas palestras por todo o Brasil. Qualquer artista que optar pela profissão de ser ator, ele tem que estagiar em todas as áreas. Na área de direção, na área de corpo, de voz, ou na televisão, porque ali ele pode descobrir uma nova profissão. Ou então ele pode ter uma profissão paralela. Ele sai do mundo que só fica pensando em escalação. Legal. Né? Ele pode, na entre-safra, ele pode fazer uma assistente de direção. Na outra entre-safra, ele pode, de repente, ser um coach. Ele pode ser um professor de uma universidade. Ele pode aprender o lado empreendedor para se produzir. Então, ali de cara, você já abre o universo. E foi o que eu fiz.
Só que quando eu entrei nessa produtora, eu não sabia qual era a minha profissão. Eu estagiei. Em 4 meses, eu me descobri um produtor. Eu falei, é aqui que eu quero ser. Em 8 meses, eu já era o coordenador de produção da produtora, que fazia vídeo institucional para empresas, grandes empresas, Petrobras. Ali eu aprendi tudo, editar, base de edição, base de câmera, base de direção, base de roteiro e principalmente produção. A produtora ficou pequena para mim. Eu comecei de novo um estágio numa empresa chamada Globotech, que é uma filiada da Rede Globo, num programa chamado Pequenas Empresas e Grandes Negócios, que é um programa que está no ar até hoje. É um clássico, né? Um clássico. Eu, em um mês, era estagiário, em 3 auxiliares de produção, 6 assistentes de produção e 1 ano eu era o chefe de produção. E ali eu fiquei durante mais 2 anos, mas eu resolvi fazer carreira paralela e abrir minha produtora de teatro, que era outro nome. Porque eu já era um apaixonado pelo teatro. Então, você queria mais, né? Eu queria mais. Nas minhas férias desse programa, eu produzia teatro. Entendi. Que aí eu produzi meu primeiro infantil com a Flávia Monteiro, os desenhos animados. E em seguida eu me juntei ao Wolf Maia. Quando acabou o meu contrato com essa produtora, que foi incrível essa experiência, porque eu produzi outros programas também, o Valor do Ensino Público, outros projetos, mas eu pude perceber como funciona, na verdade, uma empresa. Foi uma aula que eu tive pelo acesso dia a dia com o Sebrae, porque o Sebrae era o patrocinador do programa. Então o programa me permitiu viajar o Brasil inteiro, fazendo matérias no Brasil inteiro, com diversos business diferentes, né? E eu pude ter um panorama muito legal de como você montar uma estrutura de trabalho. E aí a TV Globo, eu tinha um chefe muito querido, que era o Guilherme Bockel, que me chamava de padrinho. Ele quis então me levar para a TV Globo para produzir novela, para entrar nas produções de novela. Legal. Você é um dos produtores. Sim, sim. Né? E eu não quis. Falei, não, tinha 19 anos. Ninguém acredita nessa história, né? Grande chance, né? Grande chance. Falei, não, eu vou entrar de cabeça na minha produtora. Você estava convicto que a produção ali na tua produtora era a melhor alternativa? Aí fui para São Paulo, levar meu infantil. Quando eu voltei, eu tive uma oportunidade de trabalho que foi incrível, que foi com o Wolf Maia. Nós montamos a Companhia do Lobo, aonde nós produzimos um primeiro musical do Brasil da retomada. Foi o Blue Jeans. Onde eu lancei Alexandre Frota, Maurício Matar, Fábio Assunção, então Pedro Vasconcelos. Maurício era um galã de televisão, Fábio começando a carreira, Alexandre já era um galã de televisão, e a gente fez um musical com um tema polêmico, que era sobre homossexualidade, garotos de programa. Só que esse espetáculo ele é muito importante a nível de negócio, porque como o tema é um tema que abordava o universo masculino da prostituição, eu não consegui patrocínio. Eu chamava Blue Jeans. Eu visitei 98 empresas de calça jeans. Quando eu mandava o projeto, todo mundo ficava maravilhado. Quando eu apresentava a temática, todo mundo declinava. Só que ele me abriu muita porta, porque eu produzi sem dinheiro na época. Eu viabilizei com 98 apoios e eu ganhei o prêmio de melhor para todo ano. Né? Em seguida eu fiz o Alibaba Os 40 Ladrões, um super musical com o Wolf também. Ganhei o prêmio Coca-Cola como melhor para todo ano. E aí eu me juntei ao Raman e montei a Montenegro Raman, aos 24 anos de idade. Olha só. No começo da Montenegro Raman era uma empresa totalmente voltada para a produção teatral. Sim, sim. Nós começamos com a Cristiane Oliveira e o Fábio Assunção, uma peça chamada Bate Outra Vez, e Adriano Esteves e Marcos e Celton Mello, o infantil Adão Vagabundo. 2 grandes sucessos na nossa carreira de cara. Logo em seguida já veio a Bibi Ferreira. Ali começa uma mudança de comportamento da produtora. Quando a Bibi Ferreira entra, a gente começa a empresariar. Até então nós éramos produtores de teatro. De peças. E aí veio um atrás do outro. Veio Natália Time, Rosa Maria Murtinho, Mauro Mendonça, Tônia Carreiro, Paulo Tran, até chegar a Marília Pera. Enfim, aí foi uma sequência. Essa experiência com o Montenegro Raman foi incrível. Nós produzimos 60 espetáculos. Nesses anos todos, nós ficamos juntos 27 anos. Nós encerramos a parceria no ano passado, em novembro, quando eu lanço então a Talent, que é uma empresa onde eu aborto a produção. Né? Com a morte da Marília Pera, em 2015, foi minha última produção, foi um espetáculo chamado A Atriz, eu programei para a Bibi Ferreira dirigir o espetáculo e a Marília Pera atuar. Ali era a minha dividida dos palcos. Entendi. Porque eu já estava com quase 200 no casting. E o trabalho empresarial é muito minucioso, são 15 horas de articulação por dia. E produção idem, né? Produção idem ou mais. E a graça da produção, porque eu sou produtor antiga. Então eu gostava de ir pro teatro, bilheteria, atender telefone para saber como é que a pessoa descobriu a peça. Eu tinha a telefonista, tinha que preencher, marcar com a caneta os itens. Muito chato, muito meticuloso. Eu sou muito meticuloso.
E gostava de cuidar do camarim, de conversar com os atores, conversar com o público. Esse tempo simplesmente esgotou. Esse tempo não existia mais na minha vida. E eu também me senti muito realizado, porque conseguimos fazer o Nilson Raman, que era meu sócio, um amigo querido, fez um trabalho incrível com a Bibi Ferreira e proporcionou a gente fazer Nova York 2 vezes, com orquestra, Bibi cantando com Liza Minnelli, né? Fizemos Piaf em Paris, né? Amália em Portugal, Marília Pêra em Portugal, eu levei para fazer Chanel, depois fizemos Gerivelto em Portugal. Tivemos grandes momentos de produtor na nossa carreira, grandes momentos, com grandes produções. Então acho que a minha cota de produção já estava... ciclo se encerrando, né? Encerrando. Obviamente que é uma decisão que não vem sem nenhuma base. Claro. Eu via que o Brasil estava caminhando por uma abertura absoluta de mercado para o mundo do entretenimento, né? A TV Globo não mais monopolizando, a Record reagindo, o SBT reagindo, a chegada da TV a cabo abriu muito mercado, muitos talentos foram revelados aqui no escritório, grandes estrelas atualmente, como é o caso do Paulo Gustavo, que já vinha muito bem, mas estourou literalmente aqui. Legal. E aí a chegada do streaming. Então, eu já vim estudando tudo isso, por isso que eu foquei os últimos anos da Montenegro Raman para agenciamento, até chegar na construção da Montenegro Talent, que foi totalmente pensada e planejada nos moldes americanos de processos de integração, de criação artística, a escalação, porque eu tenho os autores, os diretores, então isso facilita também na hora da escalação, e basicamente também calçado no projeto de conteúdo de formação do ator, porque isso foi o grande legado que o teatro me deu. Eu trazer essa bagagem da experiência que eu convivi a vida inteira com as grandes divas, com os grandes atores, e eles me passaram muito além de ser um grande ator, né? Só a inteligência cênica, a inteligência emocional, o conteúdo, a formação, o empreendedorismo, porque todos produziram muito a vida inteira. Eu trouxe essa bagagem muito grande. Coisas que nenhum livro ensina, né? Coisas que nenhum livro ensina, por isso que eu vou fazer o meu livro, por isso que eu virei palestrante, porque a minha palestra ela é muito isso para os atores, eu abro muito a cabeça dos pais quando é criança e dos atores do Brasil dando essa formação. Eu sou a favor da formação. Eu não acredito nesse momento de 15 segundos de fama. Isso pode existir, mas isso não dura. Então eu vou morrer buscando formação para os meus atores que trabalham comigo, porque eu acho que com isso você consegue sustentar a carreira nos altos e baixos. O sucesso é muito bom, mas dificilmente o sucesso não é eterno, é muito difícil manter no top o tempo inteiro, né, no topo. E se você não tiver uma maturidade artística para lidar com isso de uma maneira sensata, você não consegue atingir novas metas na sua vida. Acho que independente da carreira, né, Marcos, qualquer área de atuação que você se dedique, você precisa entrar de cabeça, você precisa se formar, você precisa estudar, entender o mercado. Se você quer algum tipo de destaque, você tem que fazer estatística, ter dedicação, né? Saber por que de um lado justifica mais, porque eu sou todo número, eu tenho planilha. A Karina, que trabalha comigo há 20 anos, sabe disso. Aqui tem planilha para tudo. Eu sou o rei da planilha, porque tudo é estudado. Desde gestão, desde a visitação no site, das páginas mais visitadas no site, né? Claro que agora com o Instagram, com as redes sociais, a gente consegue ter uma visão muito rápida, né, do que está funcionando e do que não está. Mas eu tenho um site que eu estudo o meu analytics toda semana e ele é batata. Legal. Quando a consulta aumenta, a visitação está alta. Quando a visitação cai, imediatamente a consulta diminui, porque hoje meu site é uma referência de pesquisa muito grande dos produtores de elenco. Como eu tenho 327 atores... Caramba, tudo isso. Tudo isso. São 327 atores, 6 diretores e 25 autores. E tem o Zé Ricardo, que faz trilha de cinema. Né? Então, quando um autor lá está escrevendo um texto, está pensando em possibilidades de atores para aquele texto, ele conversa com o produtor e aí você, por exemplo, é uma fonte de recurso. Eu tenho várias formas de entrar. Ou eu posso pelo diretor, se ele for nosso, ou eu posso pelo autor, eu posso pela produtora, eu posso ir pelo produtor de elenco, ou eu posso ser o provedor do conteúdo. Né? Agora mesmo a gente está emplacando um projeto na Record, um sitcom, que o conteúdo nasceu aqui, com 2 autores meus. E esse é um movimento que vai ser cada vez maior. Porque também o teatro me proporciona isso. Sim, sim. O conhecimento dos bons textos. Né? Eu sempre li muito. Né? Fora porque produzir você tem que ler. Claro. E hoje o meu nível de leitura ele quadriplicou pelo volume de coisas que chegam no escritório para os atores. Né? Eu falo, o empresário não é fechar número, tem que fechar o conceito de carreira.
Então, domingo normalmente é um dia que na minha vida eu me programo para não fazer nada, porque eu sempre tenho muito para ler. Os roteiros dos atores que foram convocados, ou as peças que eles foram chamadas, ou sinopses que chegaram para mim, né? Ou um livro que eu tô namorando, né? E mesmo assim eu vou muito ao teatro, eu vou quase toda semana, porque isso me alimenta, a maneira de eu estar conectado com o que está acontecendo, e vendo os meus atores, vendo outros atores. Domingo eu vi uma peça fenomenal, imperdível, da Rosane Goffman, eu sempre soube, vai estrear agora na Laura Alvim, reestrear. É um espetáculo necessário do momento. Ele retrata a resistência e uma luta contra a homofobia no país. Então quem estiver ouvindo a gente, não deixe de ver. Atual. Super atual. Muito bom. E me conta uma coisa, que acho que é a grande curiosidade que as pessoas têm, né, Marcos? Como é que é ser um ator? Você cuida da carreira de um ator desde o momento em que ele se interessa ou sonha em virar um ator, até ele, Não, eu de cuido fato... do momento em que ele se apresenta como um ator profissional. Tá. Eu não tinha aqui, é que agora teve uma alteração. No começo da minha carreira, depois de 10 anos de Montenegro Ramon, eu comecei a trabalhar com criança, depois eu desisti. Tá bom. Trabalhei só com 5, fiquei com 2. Essas 2 estão comigo até hoje. Mas é um trabalho que o meu prazer, por mais que eu adore criança, e por mais que eu adore a convivência, tem um processo muito cruel, que é a mudança de física. Sim. Né? Então a criança às vezes é muito bonitinha, mas às vezes ela pode não ficar bonitinha na adolescência, a pele não fica boa, a voz muda, aquela graça que ela tinha quando criança, ela já não tem mais quando adolescente, e isso é um processo difícil. Então, hoje eu adotei aqui o mínimo do teenager, como eu chamo, que é a média de 14, é um time de 10. Mas a base é a partir do registro. Então, quando eles já são registrados como quando eles têm o DRT, o registro profissional. Perfeito. Registro quando profissional. eles fizeram ou uma escola de teatro, ou eles fizeram um curso de televisão que deu registro, ou tiraram o registro com comprovação de trabalho. 99,9% é a partir daí. A partir daí começa, então. A partir daí que começa. E como é que é esse trabalho? Então, quando eles nos procuram, eu até tenho uma coisa muito legal que eu faço hoje em dia, que é um atendimento artístico. Uma vez por mês eu atendo 4 atores do Brasil que nada tem a ver com o meu escritório. Porque como a demanda é muito grande, eu recebo uma média de 10 atores por dia tentando entrar, quase 200 por mês, né? Então tem uma expectativa muito grande. Então eu resolvi implantar esse serviço, que é 1 hora comigo, claro que é 1 hora paga, onde eu faço uma avaliação de material, onde eu faço uma avaliação de texto e uma avaliação de carreira. É uma mentoria, né? Uma mentoria, exatamente. Como eu me julgo, eu acho que eu sou um mentor mesmo, né? Eu me julgo um mentor. Sim, tem bagagem para isso. Tenho bagagem para isso, leio muito sobre isso, adoro isso, e nas minhas palestras eu falo muito sobre mentoring. Então é um trabalho que me dá muito prazer. Mas basicamente, quando ele vem para mim, primeiro passo, eu já fiz uma aprovação prévia do que ele me apresentou. Eu não vou apostar num ator que eu não acredite ou que eu não goste. É humanamente impossível. Então tem aquele conceito do material de trabalho. Você faz uma avaliação do que tem de foto, uma avaliação do que tem de vídeo, uma avaliação do que tem de escrita, né? E você orienta para as melhores. As fotos não estão boas, você refaz as fotos de acordo com como eu acho que tem que ser. E assim, é o vídeo, é o rolo, como a gente chama, o reel, né? E o currículo também. As pessoas às vezes são muito prolixas, colocam muitos cursos que não tem nada a ver, que não tem a menor importância. Eu sempre falo que o menos é mais. Coloque o mais simples possível, mas que seja eficaz. A partir dali, eu começo a posicionar ele no mercado. De que maneira? A gente faz uma foto oficial. Essa foto oficial ela é postada nas nossas redes, na nossa mala direta, e tem todo um corpo a corpo que é feito via WhatsApp com os produtores de elenco. Que vocês já têm todos os contatos. Todos cadastrados. O Brasil é feito por 70 produtores de elenco.com. Quem é bom mesmo está ali. Entendi. Né? E eu tenho uma comunicação direta com eles de segunda, quartas e sextas, via uma funcionária. De toda segunda, quarta e sexta eu apresento um conteúdo. Esse conteúdo pode ser a contratação de um ator, pode ser o destaque de um ator, ou pode ser um convite para uma peça. Porque eu estimulo que todos os meus atores levem os produtores de teatro ao teatro. Né? Além de ser formador de opinião, eu acho que o teatro é uma excelente ferramenta de trabalho. Talvez a melhor de todas que eu acho que possa ser. Dali, a gente vai estudando as possibilidades, de acordo com o que vai aparecendo no mercado, através das indicações. Quando eles pegam um bom teste, a gente indica os preparadores. Eu, atualmente, estou fascinado com o trabalho do Marcelo Bosch. Acabei de botar uma protagonista, uma menina minha, que vai fazer um teste amanhã para 2 protagonistas de 2 novelas diferentes. E ela hoje foi se preparar. Que legal. Né? Então, eu sou um cara que eu me preocupo muito com a formação.
né? Como foi agora, belíssimo. Eu indiquei ele para Cristiano Oliveira e para Silvia Pfeiffer. Elas fizeram um trabalho incrível e elas, palavras delas, elas acreditam que esse preparador, que é o Marcelo Bosch, fez a diferença. Então eu acho que o empresário, ele cuida de tudo, né? Ele vai desde o cuidado da imagem, desde o cuidado com tem uma relação com o assessor de imprensa, do que se deve dizer e o que não deve. Tem que ter um certo controle com as redes sociais, sim, para não sair do controle. Eu detesto isso com as redes sociais do artista. Seus até o gerenciamento dos contratos, até a colocação de personagem. É um trabalho complexo, é um trabalho árduo, não é um trabalho fácil, porque há muita competitividade, né? É um trabalho de muita gente sendo oferecida. Não é um ambiente fácil, né? Nem um pouco. E eu lembro quando eu comecei minha carreira, e eu entrava muito na sala da Guta, que era a diretora de elenco da TV Globo, e ela tinha uma caixa de elenco, né? Hoje você tem um computador na TV Globo que tem mais de 90 mil atores cadastrados, né? Então o mercado cresceu muito. Ao mesmo tempo, também acho que o mercado banalizou muito, porque todo mundo no mundo quer ser artista. Né? As pessoas não entendem que ser artista requer estudo, dedicação. Perfeito. Eu sempre recomendo, faça Cal, 3 anos, faça Célia Helena em São Paulo. Sabe? Que se ele não tiver essa vocação de fazer esse teatro, ficar 2 meses ensaiando, né, dessa composição, ele não resiste. Não basta ser um rostinho bonito, né? Não basta. E às vezes ele pode ter um rosto bonito e não tem uma voz bonita. Ou às vezes ele tem um rosto bonito e não sabe andar num palco. Né? Hoje temos o mercado dos musicais, então quem canta tem possibilidades, né? Porque antigamente, mesmo agora com a alteração da Lei Rouanet, a gente não sabe para que Brasil vai. Mas nós já chegamos ao ponto de ter 400 atores no palco fazendo musical salariados. Isso é muito novo no Brasil. Né? A própria chegada dos streamings também, sim. Né? Netflix, Amazon, vem aí a Apple, vem aí a Disney. Isso está dinamizando, mas ainda não é o suficiente. Ainda não é uma indústria totalmente consistente para atender esse mercado que está tão amplo. Eu sou muito contra, às vezes tem uns cursos que dão registro que eu fico chateado, que eu acho que não pode banalizar, sabe? E também não pode facilitar tirar o registro por tirar. Eu vejo pela qualidade do material que eu recebo, ela oscila muito. Sim. Né? Deve vir de tudo, né? Vem de tudo, e eu acho que ainda vem um nível muito baixo de qualidade. Poderia vir um nível muito maior. Porque há essa banalidade de todo mundo achar que pode ser artista a qualquer momento, a qualquer hora. Basta ter um rosto bonito ou ter um contato. E não é assim. Né? E a minha base de carreira, que é a Marília, Bibi, Natália, Irene, Eva Vilma, Rosa Maria, Ana Lúcia Torres, as atrizes que eu convivi, eu sou muito rigoroso nesse sentido. Né? Eu falo ser artista com A maiúsculo. Sim. Né? Você já teve, então, muitas pessoas que tiveram um grande destaque, né, na carreira de ator, atriz no Brasil, né, Marcos? Dessas pessoas, principalmente as mais antigas, que se destacaram, tiveram muito sucesso nas suas carreiras, se você tivesse que elencar algumas características similares que essas pessoas tinham ou têm, o que você acha que... Inteligência emocional. Perfeito. Que eu acho que é o primeiro passo. Eu ia te fazer essa pergunta, nem combinamos, mas eu ia te fazer essa pergunta. Se a pessoa não tiver inteligência emocional, ela não sobrevive. Isso é o primeiro passo. O talento, indiscutível. Né? A dedicação é indiscutível. E a vocação para suportar. São as coisas que eu enumero, perfeito, que são os itens mais básicos para você sobreviver com qualidade. Você sabe que eu de verdade, eu ia te fazer exatamente essa pergunta. Se você acreditava que a inteligência emocional era algo fundamental. É um tema que eu sou apaixonado, estudo bastante. E como é que vejo você vai conviver com os colegas, com o set, com a mídia, com as pessoas? Você tem que estar preparado para tudo, porque é um volume de situações adversas. Mergulhar em personagens diferentes. Em todos os níveis, né? Eu tenho uma atriz que uma vez ela fez uma vilã e ela fez tanto sucesso, mas ela começou a ser tão agredida nas ruas, o que era um fato maravilhoso que ela estava fazendo bem, mas ela ficou abalada psicologicamente com aquilo. Não aguentou. Ela começou a não suportar. Então, às vezes, pode parecer uma bobagem, mas que não é. Então tem que ter uma inteligência emocional que leve você para um caminho espiritual, seja ele qual for, na sua vida, né? Para que processo de autoconhecimento muito grande. De equilíbrio. Hoje, com as redes sociais, o nível de invasão é muito grande. Demais. Né? Antigamente você fazia uma revista Caras, daqui a um mês saía a matéria, você só mostrava o que você queria. Hoje, em um segundo, você tem a tua vida exposta em qualquer lugar, qualquer padaria, qualquer supermercado que você esteja.
em qualquer situação. Essa velocidade da informação é muito dura, porque você não tem tempo, às vezes, de respirar. Para corrigir a próxima. Né? E é diferente, né? Eu lembro outro dia eu estava conversando sobre bullying. Qual a diferença do bullying infantil, por exemplo, hoje e de décadas atrás? A grande diferença é que quando você era criança lá na década de 80, você era sacaneado ali no colégio e tocou o sinal de saída da escola, acabou. Agora continua nas redes. Nas redes, no Instagram, no Facebook, no WhatsApp. Isso ocasionou uma mudança total no conceito de bullying. E eu falo muito da responsabilidade nas minhas palestras dos pais na relação dos filhos com as redes sociais. Sim. Né? Que o limite é muito pequeno. Né? E eu acho muito cruel. Como eu acho muito cruel uma pessoa ficar 8 horas na frente do YouTube vendo um vídeo de troca de figurinha, ou vamos abrir a boneca boa, mas você sabe, os vídeos mais visualizados no mundo hoje no YouTube são esses de unboxing, né, que chamam você abrindo embalagens de coisas. É surreal. Se eu tivesse um filho, eu ia me matar para não deixar ele fazer. Para não deixar ele perder esse tempo. Me matar no bom sentido de criar coisas. Tentar levar ele para o teatro, ocupar, porque é um conforto muito ruim, né? Isso é uma regressão mental que se faz. E hoje, com essa facilidade que as crianças têm de ter acesso a tudo na internet, isso é muito duro. Eu não sei até que ponto nós estamos preparados para lidar com isso de uma maneira tão firme. E acho que os pais aí são responsáveis por isso. Da mesma maneira que a minha família foi muito responsável pela minha formação. Claro. Né? Quando eu via na Botafogo fazendo o Zorba na praia, a Thalia Tive sempre me fala isso. E aí naquele dia era um projeto Aquários, tinham 100 mil pessoas. Aí eu falei, quem disse que não gosta de balé? Não tem acesso. Quem disse que não gosta de ópera? Não tem acesso. Se o povo tem acesso, ele vai passar a achar que é bom. Claro. Então é um país que não permite acesso. Onde a elite ainda é muito privilegiada pela formação cultural e muito de ter acesso. Né? Se o país tivesse uma política cultural, não estou falando de política, não, porque não sou nem lá nem cá, eu estou falando de política de vida mesmo, cultural. Quando você tem acesso a coisas boas, né? Porque às vezes você tem acesso e as pessoas estimulam a mediocridade. Talvez esse seja um dos grandes problemas do Brasil. Nós temos coisas maravilhosas, como eu vi sábado agora na Cidade das Artes, uma orquestra de câmara, Chambé, com 30 músicos incríveis tocando Tchaikovsky, a sala lotada, né? E a gente tem isso no Brasil, mas é um público segmentado. Eu adoraria que tivesse 100 mil pessoas no estádio, tivessem acesso àquilo, porque a arte é transformadora. Ela é completamente educativa. Total. Completamente educativa. Né? E infelizmente o Brasil não tem essa consciência ainda com essa prioridade absoluta. Nós que lidamos com isso, temos um fardo muito grande. Quando eu produzia teatro, a coisa que mais me doía, eu falava assim, o teatro é caro. Eu queria morrer quando falava isso pra mim. As pessoas não têm noção do que é a tributação e os custos da manutenção de um espetáculo, sabe? Fora as ignorâncias que se fala da Lei Rouanet, enfim, que eu também não quero entrar nessa questão. Mas aí, às vezes, tem um show e o tal do abadá custa R$500 e milhares, as pessoas pagam felizes e ninguém ousa dizer que é caro, né? Então, o conceito do que é caro, do que é barato... Uma questão de valor, né? Valor. Você dá valor pra quê? Por isso que eu falo, os pais são muito responsáveis por tudo isso. Os pais têm que jogar junto na formação e na educação dessas crianças. E eu espero que cada vez mais eu tenha conseguido, de uma certa maneira, através das palestras do meu trabalho, ampliar essa base de pessoas que têm a visão de mercado como a minha. Porque a primeira pergunta que as pessoas... Como pode? O brasileiro não sabe aplaudir, né? Isso é uma coisa que eu aprendi com a vida. Ao invés de falar assim, poxa, parabéns, você tem 350 talentos, que legal. Não, como pode? Como você louco para ver as falhas, né? Não sabe falar. E como eu fui criado numa base familiar maravilhosa, a minha família é uma família da melhor qualidade. Isso não está ligado a poder aquisitivo, está ligado à formação. Perfeito. Devo isso à minha mãe, que é professora, e meu pai, que era engenheiro. E meus irmãos são incríveis, meus sobrinhos são incríveis, todo mundo extremamente espiritualizado, preparado, inteligente, todo mundo apaixonado pelas artes. E falo isso porque faz diferença, né? E eu fui criado para não ter inveja, fui criado para não ter uma competição do olhar do outro, fui criado para ser feliz, né? Maravilhoso. Sou feliz da maneira que eu sou, simples assim. E as pessoas não têm essa cultura da admiração e pô, bacana, você chegou lá.
Não, é sempre o que é uma pena. A mediocridade do terceiro mundo é assim, é uma pena. Diz uma coisa, a gente estava falando aqui um pouco sobre a evolução, né, de conteúdo, da internet, YouTube e tal. E, naturalmente, a evolução da tecnologia também trouxe novas profissões, novas formações. Então, você tem hoje, por exemplo, profissões que não existiam. Você tem especialista em Big Data, né, em dados. Você tem piloto de drone. É uma profissão hoje em dia. Desempregou uma galera e empregou outra. E também existem atores que hoje, e já um tempinho atrás, começaram a aparecer e ganharam destaque, notoriedade por causa da internet, né? Você acha que essa é uma tendência, o streaming, a internet, como plataforma de revelar talento também? Eu acho que a gente estuda e discute isso 24 horas. Eu acho que está tentando buscar o equilíbrio. Tá. Nós ainda não chegamos lá. Eu não vou dar nomes que eu não quero me expor. Mas eu vou dar cases. Então, por exemplo, eu comecei a empresariar um youtuber que ele ganhou visibilidade na internet pelo lado dele de youtuber. Aí você vai perguntar, mas por que você pegou o youtuber? Porque ele é um ator. Então, eu, Montenegro, vou levar a carreira dele para o lado das artes. Ele vai continuar do lado dele do youtuber lá e eu vou tentar transformar essa popularidade dele levando ela para a carreira dele de ator. E assim eu estou fazendo. De que maneira? Mandei escrever uma peça para ele. Ele vai estrear no teatro agora com o texto do Cacau e Gino. Ele ganhou um espaço, um contrato que ele tem entrevistando artistas. Né? Tá fazendo os testes para filme. Já fez 3 filmes. Então, eu pego o talento que ele tem e moldo para o conceito do que eu acho que é ser artista no Brasil. Então, eu acho que isso pode existir. Né? Como a Kéfera era uma atriz, ela estourou nas redes e ela fez super bem a novela, fez super bem o filme da Thalita. O que eu acho ruim é quando não tem talento. Essa discussão ela fica muito vaga e muito chata, porque quando você tem talento, você morde, você acaba com todas essas polêmicas. Quando não tem, fica duro. Então, se a pessoa tem 4 milhões de seguidores, ganha um dinheirão naquilo e não tem talento nenhum, não deixa um legado nenhum, eu acho muito ruim. Agora, se aquela pessoa tem um talento danado, né? Vou dar um exemplo de uma atriz que não é minha, que por acaso ontem eu vi a cena e fiquei encantado. Falei, nossa, que atriz maravilhosa, a Grazi Massafera. Estreou ontem Bom Sucesso, estava conversando com uma atriz minha, que é muito amiga dela. Falei, você vê, é dela, ela tem um carisma enorme, tem uma inteligência cênica enorme, você vê que ela tem um estudo, que ela tem uma composição, que ela diversifica entre uma personagem e outra, e ela veio de uma família pobre e não teve esse tipo de formação. Quando tem esse talento, e aí tem a inteligência cênica, tem a inteligência emocional, tem a seriedade, aproveita o momento, você tem que aplaudir, tem que respeitar. Demais. Não interessa se ela surgiu no Big Brother. E ninguém lembra mais disso, né? Ninguém lembra mais disso. É uma bobagem, as pessoas falam, veio do Big Brother. Tem talento? Tem seriedade? Tem vocação? A arte tem disso. Tantas pessoas foram descobertas na rua, perdidas por aí, às vezes cantando, tantos mitos mundiais, porque tinham talento, mas não tinham acesso à formação. Então, acho que todas essas ferramentas, o que eu acho que há uma responsabilidade muito grande de todos nós que trabalhamos no mundo do entretenimento, de nós sim nos juntarmos e instigar que isso seja uma ferramenta para aqueles que têm talento. Eu acho uma agressão, volto a dizer. Eu bato nessa tecla porque eu fico muito chocado um pai que deixa um filho 6 horas, 8 horas na frente da televisão vendo um programa de troca. É um emborrecimento inaceitável. Total. Inaceitável. Uma das maiores emoções da minha vida, e que eu adoro repetir ela sempre que eu posso, é ir na Bienal com a Thalita Rebouças. Porque quando eu chego à Bienal, tem 5.000 crianças gritando o nome da Thalita, eu te amo, chorando. Aí eu fico pensando, não é pela vaidade 5.000 crianças. Ela não é uma atriz. As pessoas não estão gritando pela novela das 9, da atriz. Sim. É a autora. Elas se identificam com as histórias, conteúdo, né? Com conteúdo. Estão na fila 8, 9 horas esperando o autógrafo para um livro. Ali a gente vê que tem um país que pode dar certo. Sabe? Que tem gente fazendo a diferença. É que, infelizmente, não é a maioria. Né? Então os exemplos não são tão positivos o tempo inteiro, mas esse tipo de coisa me faz muito bem a minha alma, muito bem a minha mente, e é o que eu busco são os meus pares, a minha luta constante são meus pares. Eu acho que hoje dentro da empresa eu mantenho tanta gente, tantos funcionários que estão aqui há muitos anos, né? E quantos artistas, porque a gente tem essa filosofia de se preocupar com o todo, né? E tentar com que as pessoas que estejam aqui
tenho a alma próxima da realidade daquilo que eu acredito. Se eu sou o presidente, as pessoas têm que se identificar comigo, né? Então, por isso que eu falo, tem um lado humano, de um lado de capital, de muito investimento no capital humano, que está latente, que deu muito certo, né? Então eu vejo o Brasil onde está errado, eu busco o meu mundo, eu crio o meu mundo, a começar pela Luciana, que é minha cachorra, que trabalha comigo. E diz uma coisa, tem livro vindo por aí, né? Vem aí o Caçador de Talento, estou muito feliz. É um livro pela HarperCollins, uma das maiores editoras do mundo. Eu estou falando isso de boca cheia porque era um sonho eu ter o meu livro por causa do sucesso das palestras. As palestras que eu faço no Projeto Gasmestre, no Projeto Passarela, na Sesgran Rio, pelo Brasil afora. Esse livro, ele é um livro que não tem no mundo, que eu vou fazer um livro completamente diferente. Eu vou mostrar a minha história, eu vou mostrar a construção de carreira, eu vou apresentar todo o mercado e ainda vou ter 30 pessoas comigo no livro, que eu vou fazer 30 entrevistas com pessoas estratégicas legal. na construção de carreira. Cada uma no seu segmento. Uhum. Tive a felicidade, o cuidado e o respeito da editora de me trazer o Arnaldo Bloch para escrever, que foi uma alegria eu poder ter um autor de jornal, o Globo, do nível da categoria dele, assinando o meu livro. Eu fico honrado também dele ter aceitado contar minha história, Claro. querer estar comigo nessa empreitada, né? E vou começar essa semana. Muito Lançamos bom. em maio do ano que vem. Vamos fazer lançamentos diferentes. Tem uma estratégia de lançamento muito diferente. Eu posso adiantar que as grandes damas estarão comigo. Spoiler, hein? Um spoiler. E espero poder viajar o Brasil inteiro levando esse livro por aí. Tomara. Já que a gente tá falando de livro, a gente tem no podcast Movendo-se um Momento Literário. Momento literário. Então, Já que o seu livro não saiu ainda, você obviamente iria recomendá-lo? comecei a ler ontem o último da Thalita Rebouças, que faz parte de uma sequência que já começou, Confissões de uma Garota Linda, Popular e Secretamente Infeliz. A Thalita Rebouças, ela é um fenômeno em todos os aspectos. Além de ser bonita, inteligente, carismática, gente boa, bom caráter, é talentosa, ela tem uma ambição, uma sede de aprender que me fascina. Ela entrou aqui no escritório, ela era apenas uma autora. Hoje ela é roteirista, ela roteiriza os filmes que ela escreve, ela está entrando na direção, ela é apresentadora, ela apresenta o The Voice Kids, ela é palestrante. Foram novas profissões que ela foi adquirindo aqui no escritório. Ela é o exemplo de que nunca é tarde para você se reinventar. E a gente vive num mundo que, com essa velocidade da comunicação, a gente tem que se reinventar o tempo inteiro. O tempo inteiro. Porque, primeiro, pela concorrência que existe, que é real. Né? Então, e segundo, porque a gente tem uma coisa, a fidelidade no Brasil é uma coisa que não existe. Muito pouca fidelidade. Então, surge o novo, todo mundo acha que o novo é melhor e esquece quem faz a história. O país não tem memória. Uhum. Então você tem que, além de matar um leão por dia, você tem que se mostrar consistente, coerente, né? E fazer com que as pessoas lembrem-se da sua história. E eu me defendo muito bem, porque eu sou um leão mesmo. Eu falo, graças a Deus não tenho rabo preso, com nada. Então eu não vivo um mundo a passeio. Né? Não levo desaforo fácil, né? Porque eu sou educado, mas eu tenho que me ganhar na razão. Tem que me ganhar ali na discussão. Né? E não adianta que baixaria comigo, não vai funcionar, porque eu não estou metido nela. Sensacional. Conversei com Marcos Montenegro, que papo legal, Marcos. Obrigado aí pela Espero que seus transparência. Ouvintes... É ouvinte que a gente fala? Ouvintes de podcast. Que febre que tá o podcast, hein? Pois é, cara. E que bom. É mais uma alternativa de mídia, de conteúdo, para que as pessoas, ao invés de ficarem vendo alternativa YouTube... de mídia, de conteúdo de qualidade, perfeitamente. Marcos, como é que as pessoas fazem para te achar? Quem quiser, por exemplo... montenegrotalents.com.br. Então, quiser indicar o ator, quiser seguir na carreira de ator... E-mail direto. O canal. E quem manda, não pense que não é visto, porque é visto. E se a gente gosta, a gente chama para uma entrevista. Só tem um critério que, além de gostar, é decisivo para conversar. Não pode ter muitos no mesmo segmento. Então, ontem mesmo, recebi o material de uma menina linda... Mas quando eu fui fazer a comparação com quantas eu tenho aqui, eu tenho mais 8 no perfil dela. Uhum. Eu falei, não, dessas 8, 4 ainda tem muito para caminhar. Então eu não acho justo você aglutinar muita gente do mesmo perfil ainda para acontecer, porque senão você mesmo cria uma competição dentro do escritório. Então eu prefiro não. Legal.
se você analisar o meu casting, ele é bem diversificado. Tem gente gorda, tem gente magra, negros, tem sei, tem de tudo. Né? Tem idosos, homens, mulheres diferentes, comediantes, então... E todos com algo em comum, que é o talento, né? Isso é básico. O talento e a paixão pelo teatro pesa muito. Uhum. Porque fora tudo isso, promovo palestras no escritório, eu promovo leituras de texto, os atores testam textos aqui direto, sabe? Então, assim, se você não tem esse tipo de sinergia, se não tem essa admiração, se não tem esse pensamento, não vai se identificar comigo. E também ninguém é unânime. A gente vive nas tribos, né? Essa é a minha tribo, tem a outra tribo. É importante você ter respeito, né? Você tem que respeitar as suas tribos. Eu acho que tem espaço para todo mundo. Com certeza. Desde que tenha caráter e talento. Fechado. Marcos Montenegro, obrigado de novo. Obrigado você. Um prazer falar contigo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha servido aí de reflexão, gere aí algumas ideias. E quem sabe a gente está descobrindo um ator ou uma atriz que está ouvindo esse podcast e vai começar a fazer parte do teu casting daqui a pouco. Eu vivo descobrindo talento. Legal. Pessoal, até um próximo episódio. Obrigado pela audiência e até mais.